Você já percebeu que grande parte da sua vida acontece no automático? O mesmo caminho, as mesmas respostas, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos. Talvez seja exatamente isso que esteja mantendo tanta gente presa na mesma versão de si mesma há anos. Porque o automático é confortável. Você não precisa pensar, não precisa sentir medo, não precisa encarar o desconhecido. Só segue repetindo. Mas aqui existe uma armadilha perigosa. Porque aquilo que parece segurança, muitas vezes, é só estagnação disfarçada. Tem gente que diz que quer mudar de vida, mas continua tomando exatamente as mesmas decisões todos os dias. Isso não vai funcionar, porque você não constrói uma nova vida repetindo padrões antigos. Existe um neurocientista chamado Andrew Huberman que fala muito sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos neurais. Só que ele explica uma coisa muito importante. O cérebro economiza energia automatizando comportamentos repetidos. Ou seja, quanto mais você vive no automático, mais automático você se torna. E talvez seja por isso que tanta gente sente que perdeu presença. A pessoa acorda, mas parece que nunca está ali. Come sem perceber, dirige sem perceber, passa horas no celular sem perceber. A mente está sempre vagando. E é aí que entra a prática do guerreiro contrário. Uma prática simples, mas extremamente poderosa. Nos próximos dias, faça pequenas coisas de forma diferente. Mas presta atenção, não faz isso no automático também. O objetivo não é só trocar a mão do dente, o objetivo é perceber a sua mente. Então, quando você for escovar os dentes com a outra mão, repara como o cérebro estranha aquilo. O movimento parece errado, desconfortável, lento. E mesmo numa coisa simples, a sua mente tenta voltar ao padrão antigo. Quando mudar o trajeto, por exemplo, observa quantas partes do seu dia você vive sem realmente enxergar. Você passa pelos mesmos lugares há anos, mas quase nunca está presente de verdade. Quando sentar em outro lugar, percebe como até as pequenas mudanças mexem com o seu estado emocional. O cérebro adora o previsível, o conhecido e o seguro. E qualquer quebra de padrão, mesmo que mínima, gera resistência. Mas é exatamente aí que a sua consciência começa a despertar. Porque toda vez que você quebra um padrão automático, você força a sua mente a voltar para o momento presente. E isso é ciência. O psicólogo Daniel Kahneman, prêmio Nobel, explicava que o cérebro funciona em dois modos: o automático e o consciente. O automático economiza energia, o consciente exige presença. E a maioria das pessoas praticamente desaprendeu como acessar esse estado consciente. Então eu quero que você faça uma coisa. Durante essa prática, não muda só o comportamento, muda a atenção também. Percebe a respiração, percebe o ambiente, os impulsos, percebe a vontade de voltar para o confortável. Porque talvez pela primeira vez você comece a enxergar quantas decisões da sua vida nunca foram realmente conscientes. Você só repetia. E talvez isso fique desconfortável no começo, porque mudar assusta, mesmo quando a mudança é boa. A verdadeira transformação só acontece no desconhecido. E isso é pesado, porque significa que toda evolução exige atravessar um espaço onde você ainda não sabe quem vai se tornar. E o medo vai aparecer. Isso é normal. Ser um guerreiro não significa ausência de medo. Significa não deixar o medo decidir por você. Porque existe uma diferença enorme entre sentir medo e obedecer o medo. A maioria obedece. O guerreiro observa e continua andando. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam presas, porque querem transformação sem sair do padrão. Querem uma mente nova, mantendo os mesmos hábitos. Querem clareza, mas vivem distraídas o tempo inteiro. Só que consciência é prática. Quanto mais você percebe seus padrões, mais poder você recupera sobre si mesmo. E aos poucos você começa a interromper o ciclo do automático. Você para de reagir igual, para de pensar igual, para de escolher igual. E alguma coisa dentro de você muda. Talvez seja isso que signifique se tornar um verdadeiro guerreiro de valor. Não alguém perfeito, mas alguém consciente o suficiente para não viver dormindo dentro dos próprios padrões.
Se você fizer essa prática, depois volta aqui nos comentários e me fala o quão desconfortável foi para você. Porque às vezes o que mais incomoda é justamente aquilo que mais precisa mudar. Se você sente que perdeu clareza, direção ou controle sobre si mesmo, vou deixar o link da mentoria Origem aqui na descrição. Até o próximo vídeo.